Amém, igreja? Amém. Bom dia! Como é bom nós adorarmos ao Senhor de todo o nosso coração pela manhã. Quantos aqui se sentem avivados essa manhã? A palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus habita em meio aos louvores. É por isso que nós adoramos com tudo que nós temos, por isso que nós adoramos a Deus de todo o nosso coração. Abra a sua Bíblia, por gentileza, em Mateus, no capítulo 26. Hoje nós estaremos meditando a palavra de Mateus, capítulo 26, do versículo 1 até o versículo 16. Estou usando a versão NAA. Se você está aí com o seu dispositivo, seu celular, a versão que eu vou estar usando é a NAA. Vamos ler a palavra do Senhor. A Bíblia nos diz assim, em Mateus 26, a partir do versículo 1: Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, disse aos seus discípulos: Vocês sabem que daqui a 2 dias será celebrado a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Versículo 6: Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro, com perfume precioso, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Vendo isso, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que esse desperdício? Este perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro, para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, lhes disse: por que vocês estão incomodando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Porque derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade lhes digo, que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Versículo 14: Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: quanto me darão para que eu o entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar a Jesus. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra, que é viva e eficaz. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Deus, que é a sua verdade. Deus, vem transformar essa manhã a nossa vida, o nosso estilo de vida, os nossos princípios e valores através da Bíblia. Espírito Santo, nós te damos liberdade para que o Senhor fale conosco essa manhã. Deus, esteja aqui nesse lugar ministrando o nosso coração através da sua verdade, em nome de Jesus. Amém. O que acontece aqui nesse cenário? Jesus, ele se reúne com os discípulos e ele fala com os discípulos porque ele veio. Ele diz: está chegando a hora do Cordeiro cumprir o seu propósito. Eu fico me imaginando na pele dos discípulos
iniciando ali a sua chamada com Jesus. Quando Jesus está ali, ele chama os 12, há 3 anos atrás, antes dessa passagem. Durante esse processo inteiro, eles começam a viver momentos incríveis, onde eles começam a experimentar a soberania e a autoridade de Jesus, em libertar os cativos, em curar os enfermos, em ressuscitar os mortos. Mas chega um momento onde Jesus se revela como Cristo, e ele diz: está chegando a minha hora. Para mim, a grande crise que Judas tem nessa passagem é que ele não viu a Jesus como o Cordeiro de Deus. Ele não teve a visão de Cristo como o Cordeiro de Deus, mas talvez como um libertador. O povo judeu, nessa época, vivia sob o domínio dos romanos. Quando a Bíblia nos traz, na crucificação de Jesus, um pouco antes, a escolha do povo entre Barrabás e Cristo. Barrabás era um preso político, não era um louco, era um homem que se opunha ao governo de Roma. As pessoas ali, elas estavam desesperadas por um Salvador, mas por um homem que intervisse na sua opressão. Mas Jesus fala: eu não vim para isso. Eu vim para trazer um reino que não é deste mundo. Judas, nessa passagem, parece ter uma frustração, e depois de Jesus ser revelado como Cristo, ele se dirige e vende a Jesus por 30 moedas de prata. Ele não soube entender que desde o início daquela caminhada, 3 anos atrás, o destino de Jesus sempre apontava para a cruz. Diferente da mulher dessa passagem, que um outro texto vai nos dizer que é Maria, irmã de Lázaro, onde ela tem a ideia de quem é Jesus, e ela unge a cabeça de Jesus. Em outras passagens vai dizer que ela lava os pés de Jesus com óleo e com os seus cabelos. O preço do óleo usado para ungir a Cristo nessa passagem, na época, equivale a 1 ano de trabalho. O preço que Judas vendeu a Jesus equivale a 4 meses de trabalho. Quem somos nós diante da revelação do Cristo? Quem somos nós diante da revelação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Sobre isso que eu quero falar essa manhã. Isaías 53 vai nos dizer: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O que Judas talvez não percebeu ali é que Jesus Cristo deveria beber o cálice da ira de Deus, que era meu e era seu. Uma coisa que eu sempre pergunto, e talvez eu já até tenha falado isso aqui durante as nossas entrevistas, para aqueles que vão batizar, você tem certeza da sua salvação? E a pessoa diz sim. Mas de que você foi salvo? E era uma pergunta que eu me fazia.
do que eu fui salvo? Eu fui salvo da ira de Deus, através do Cordeiro Santo. Que a única coisa, Jesus foi 100% homem, amém? A única coisa que Jesus não fez como homem foi pecar, porque era a única forma dele tomar o nosso lugar diante de Deus e vencer a morte. Judas, nesse momento, não tem essa visão, e quem nós somos diante dessa visão de Cristo, e o que nós temos feito à medida em que nós o recebemos como nosso Senhor. E eu queria te falar, você tem algumas opções. Você pode ser, por exemplo, um espectador, alguém que diante de Cristo, da revelação de Cristo, assim como os discípulos naquele momento, observam alguém se prostrar diante dele. A palavra nos diz, em Mateus 27, a partir do versículo 45, a partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, Eli, Eli, ema, sabactani, isso quer dizer, Deus meu, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo embebecido em vinagre, e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam, espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os túmulos se abriram, e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. O espectador, irmãos, ele só crê em Jesus quando a conta chega. O espectador, ele só crê em Jesus quando o dia escurece. Nesse cenário aqui, quando o Calvário escurece. O espectador, ele só consegue se prostrar diante da dificuldade. Deixa eu te falar uma coisa. Em nome de Jesus, se você age diante da dificuldade, e a dificuldade pauta a sua adoração, quem está sobre a sua vida não é Cristo, mas são seus problemas, porque eles estão movendo o seu coração. Nós devemos adorar a Jesus em todo o tempo, porque Ele é digno da nossa adoração. Ele é digno da nossa adoração. Ele pagou um preço pela minha e pela sua vida. O espectador, diante de uma dificuldade, ele se torna intercessor. Mas no dia a dia ele não faz nem oração silenciosa. Se não tem problema, ele não vê espiritualidade em nada. Durante a adoração no culto, o pastor Eli falou sobre isso no domingo passado. Ele não abre os lábios, ele não se envolve. O líder de adoração está aqui na frente. Vamos lá, irmãos, abra a sua voz. E a pessoa está assim. O espectador, ele talvez não tenha a revelação por completo de quem Cristo é. Mas o Senhor nos chama para sermos adoradores e não espectadores. Não sejamos espectadores, sejamos adoradores. Hebreus 13, sendo assim, por intermédio deles, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Amém?
O nosso papel é de pessoas que, independente da estação, adoramos e vemos Cristo como o único e suficiente Salvador. Não é a minha estação, não é o cenário atual, é quem Cristo é. É a identidade que nós temos, que é uma identidade de filhos de Deus e que herdamos em Cristo Jesus como filhos. Tem gente que quando ouve uma palavra, às vezes em casa, que foi maldita, não vem mais no culto. O macarrão está sem sal, e não vou para a igreja hoje não. Deixa eu falar uma coisa, larga esse espírito de órfão, em nome de Jesus. Se Jesus tivesse um espírito de órfão, ele tinha parado o ministério dele, quando os pais esqueceram ele no templo, com 9 anos de idade. O que ele fez ali? Meus pais esqueceram aqui, sentou e começou a chorar? Não. Meus pais me deixaram aqui, quer saber? Eu vou fazer o que o meu Pai eterno me chamou para fazer. Vou falar sobre Ele. Nosso coração é um coração de pessoas que adoram a Deus e não de espectadores diante da presença de Deus. Coloca a mão no seu coração. Queria rapidamente aqui orar por você. Senhor Jesus, eu te agradeço pela sua presença. Senhor, nós sabemos que muitas vezes chegamos nesse auditório cheio de problemas no nosso coração. Muitas vezes esses problemas externos nos impedem de nos conectar com a sua presença, mas nós deixamos isso para trás em nome de Jesus. Pai, faz de nós adoradores. Senhor, não queremos mais estar em uma reunião como espectadores. Queremos estar ali te adorando com todo o nosso coração, com cânticos, louvores ao Senhor, que é digno da nossa adoração. Amém. Segundo ponto e segundo tipo de pessoa que nós temos que tomar cuidado para não sermos diante de Deus, são os confortáveis. Pessoas que entendem que o reino de Deus é um reino onde elas vão reinar e não Cristo. O conforto é o centro do ministério da pessoa. João 6, 56 em diante. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isto escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida, mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo, e prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo meu Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, e já não andavam mais com ele. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos, ó Senhor? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Pedro consegue caminhar por Jesus porque ele teve a revelação de quem Jesus é. Mas se eu não consigo ter essa visão de Cristo, eu saio da presença. Eu saio da igreja mesmo. Pastor, ele veio aqui com a palavra, meu irmão. Que isso, pesou. Domingo que vem não conta comigo não, porque isso aí não é para mim não, meu irmão. O Evangelho de Cristo Jesus é morte. É a minha morte, é a sua morte. O Evangelho de Cristo Jesus tem um preço. E o preço é a nossa vida por inteiro. E não a nossa vida pela metade. Amém? É a entrega total da nossa vida. É o ferro afiando o ferro, como diz Provérbios. Muitas vezes a palavra é dura, meus irmãos,
Talvez você está lá frequentando uma célula e a célula está marcada para 7h30, só que o seu horário batista é 8h10. Aí a célula está esperando você e o visitante sempre chega 7h20, né, Luciano? O visitante sempre chega no horário. E aí o seu líder de célula um dia chega: queridos, queria falar com vocês sobre o nosso horário. Olha, é muito importante nós honrarmos o nosso tempo. Nós estamos aqui com pessoas que têm famílias, que amanhã cedo acordam muito cedo, por isso é fundamental que a gente honre o horário. Se você não consegue chegar na hora, liga para alguém e fala: olha só, já estou chegando, mas tenha como importância o horário, porque aquilo que você leva como pontual, significa que aquilo é precioso para você. Tem gente que não consegue ouvir isso. E eu te falo, se você lida com pessoas, se pessoas lideram você, e a pessoa chega para você e te dá um feedback, muitas vezes pesado, ame essa pessoa, porque o elogio só vai massagear o seu ego. O elogio só vai massagear o meu ego. As palavras na minha vida que eu mais cresci diante de Deus foram puxões de orelhas de homens de Deus que me amavam. E naquele momento eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu falava assim: não, para mim não dá mais te seguir. Ou eu falava assim: obrigado, cara. Obrigado, porque eu sei que é duro falar isso, mas você trouxe uma palavra de amor que mudou a minha estrutura e quem eu sou. Nós estamos em uma comunidade onde a Bíblia, ela traga para nós como a verdade absoluta do Senhor. Quem é confortável, e isso tem acontecido com muitas gerações, tem procurado web pastores, onde a pessoa já não tem mais um vínculo com a sua igreja local, mas um vínculo com o pastor da internet, onde ele fala o que você quer ouvir, onde ele traz ali uma ideologia em cima do evangelho, onde ele traz um evangelho mascarado. Te falar uma coisa: não existe relativismo no evangelho. No oceano do relativismo, o cristianismo é uma verdade absoluta. Não perca o seu tempo sendo confortável e acessando a internet, procurando um pastor que vai dizer o que você quer ouvir. Esteja nessa casa, esteja na sua célula, honrando o pastor, honrando o seu pastor direto, que é o seu líder de célula, e sendo parte de uma casa que ama você. O desconforto nas nossas vidas nos faz tomar decisões importantes, e decisões que mudam completamente quem nós somos. Romanos vai nos dizer, Romanos 1, versículo 16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua justiça suprimem a verdade. Muitas pessoas estão em busca de palavras que suprimem a verdade de Deus. Continuando o texto: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecido de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu, se confortou. Não se conforme. Não deixe, irmão, meu irmão, minha irmã, não deixe que o mundo molde você à linguagem do mundo, mas permita
que Jesus molde você através da palavra de Deus. Nós temos que ter no nosso coração uma indignação santa. Nós temos que estar desconfortáveis com o pecador que morre sem conhecer a Jesus. Nós temos que estar desconfortáveis com relação a conviver com pessoas que estão indo para a morte eterna. Nós temos que estar desconfortáveis de estar no nosso trabalho e não proclamar o Evangelho de Cristo. Anteontem à noite eu fiquei muito constrangido. Nós estávamos em um jantar com uns amigos, voltando de Vila Velha, desci a terceira ponte, cheguei na guarita, fiz o pagamento do pedágio, mais ou menos 5 segundos. O rapaz olhou para mim e falou assim: Jesus ama você, Ele ama a sua vida, tenha uma noite abençoada. Eu saí dali. 5 segundos. Era mais ou menos 1h30 da manhã. Aquele rapaz, provavelmente um cristão, ele tinha vários motivos para estar com o coração muito amargurado. Primeiro motivo, eu olhei no dedo dele, tinha uma aliança, ele era casado, ele estava ali, trabalhando à noite, estava virando uma noite, estava longe da sua esposa. Segundo motivo, estava lidando com pessoas mal educadas. Infelizmente, muitas pessoas que passam por ali tratam essas pessoas com grosseria, mas isso não movia o coração dele. O que movia o coração dele? O Cristo. Uma indignação. Eu tenho 5 segundos com você, cara. Eu vou trazer a mensagem de Deus para você. 5 segundos que esse rapaz tinha. E muitas vezes nós estamos confortáveis no nosso local de trabalho, passando 1 ano, 2 anos, 3 anos com pessoas que passam de um lado para o outro, de um lado para o outro, e elas não têm da nossa vida a revelação de quem Cristo é. Aquela palavra daquele jovem me constrangeu a me mover em intencionalidade com relação àqueles que estão ao meu lado, e não permitir que eu esteja confortável em lugar algum. Essa é a segunda oração que eu quero fazer por você essa manhã. Coloca a mão no seu coração. Senhor Jesus, expande agora em nossas vidas a ousadia do Evangelho. Senhor Deus, não queremos estar confortáveis na nossa igreja, aqui sentado nesse ar-condicionado, nesse auditório tão lindo que o Senhor nos deu. Aqui é o ajuntamento dos santos, mas nós queremos sair desse lugar e levar a sua cruz, tomar a nossa cruz como filhos de Deus e levar o seu Evangelho para o mundo. Deus, capacita o nosso coração. Deus, nos traga ousadia agora em nome de Jesus. Se existe aqui alguém, Pai, com um bloqueio, eu peço, Espírito Santo de Deus, traga a sua verdade, a sua coragem, a sua ousadia de nos posicionarmos para essa geração, em nome de Jesus, amém. Primeiro ponto que nós vimos, espectadores, fala comigo, espectadores, é você? Não, em nome de Jesus. Segundo, os confortáveis, fala comigo, os confortáveis, é você? Não, em nome de Jesus. E o terceiro é a mulher que se ajoelha aos pés de Cristo. Jesus diz: em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez para memória dela. Os 2 exemplos anteriores são exemplos que existem muitas vezes dentro do nosso coração, mas o terceiro ponto é o ponto que nós devemos ser: pessoas que se ajoelham e se prostram diante da grandeza do nosso Deus. Pessoas que têm como convicção que são insignificantes diante da grandeza do nosso Deus. Pessoas que estão dispostas a abrir mão de tudo e de todos para passar
tempo com Deus. Nosso coração, irmãos, nós nascemos para adorarmos a Deus, para sermos servos adoradores de Deus, para darmos a Ele a nossa vida como por inteiro, e isso se reflete nas gerações. Aquilo que aquela mulher faz, o preço que ela está ali oferecendo a Deus, o salário de um ano inteiro, um coração desprendido de tudo, que não está assistindo como os discípulos, que não está confortável, está ajoelhado e adorando ao Senhor. Aquilo vai ser culminado e dito pelas gerações. Um ato de alguém que tem um coração e que compreendeu quem Jesus é. Em algum momento da minha vida, em algum momento da sua vida, alguém tomou essa decisão diante de Cristo. Alguém da minha família lá atrás se ajoelhou diante de Jesus, talvez numa congregação no interior, não parece, mas eu sou descendente de alemão, Flegler, sei que não parece, Deus não me deu aquele olho azul, né? Mas quem sabe, como o pastor ele diz, né, no corpo glorificado, vai ser aflorada a descendência alemã, loira e tal. Mas eu gosto do meu cabelo assim, é mais fácil tomar banho. Em algum momento, os meus parentes, pomeranos, luteranos, se ajoelharam diante da presença de Deus e entenderam quem Jesus era. E por isso eu estou aqui hoje. Em algum momento, alguém da sua casa, ou alguém que levou Jesus até você, tomou a decisão de se ajoelhar na presença de Jesus, e você está aqui hoje. O que nós vamos fazer diante disso? O Senhor nos leva a um tempo de oração e intercessão pela nação, e o nosso papel é voltarmos a nos ajoelhar diante de Cristo, nas madrugadas, nos intervalos do seu trabalho, para contemplarmos a grandeza de Cristo sobre essa nação e entendermos que Jesus é o nosso Senhor absoluto. A palavra do Senhor nos diz, em Hebreus 12, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Eu creio que essa passagem aos Hebreus, ela mostra a passagem multigeracional, que é o Evangelho de Cristo. Adoradores que adoram ao Senhor em espírito e em verdade, diante de uma grande nuvem de testemunhas que não se cansam e dão a própria vida por Cristo Jesus. Amém? Essa é a última oração que eu quero fazer essa manhã, a oração do adorador. Coloca a mão no seu coração. Eu quero que você ore nesse momento, eleve palavras a Deus. Talvez você se identifica com algum desses perfis. Queria chamar a nossa equipe de adoração para estar aqui nos auxiliando nesse momento. Talvez a sua vida você se vê em algum desses perfis. Talvez alguma estação que você está vivendo tem feito você ser apático diante de um ambiente de adoração, não consegue ler a palavra de Deus, vai para a Bíblia pensando em qualquer outra coisa. Comece a falar isso com Deus agora. Muito importante você verbalizar o que você sente. Talvez você está aqui, você está falando: Deus, eu quero ter fome, eu quero ir para o primeiro amor mais uma vez. Eu quero estar nesse lugar, Jesus, de me prostrar aos seus pés e entregar a minha vida ao Senhor a todo momento.
Não quero viver nessa estação de anestesia espiritual, mas eu quero fluir na sua presença. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor nos amou primeiro. Senhor, nós te agradecemos, porque diante do teu amor nós conseguimos compreender quem nós nascemos para ser. Senhor, mova o nosso coração, Deus, a essa generosidade desprendida. Senhor, mova o nosso coração, Espírito Santo de Deus, a entendermos a Cristo como o Cordeiro de Deus e entregarmos a nossa vida nas mãos do Cordeiro. Se você talvez não conhece a Jesus e quer fazer essa oração essa manhã, eu quero orar por você. Começa a dizer isso: Senhor Jesus, eu entrego a Ti a minha vida essa manhã. Senhor Jesus, eu não tenho nada, mas tudo o que eu tenho eu ofereço ao Senhor. Toma a minha vida, eu creio na Sua vinda como Filho de Deus, e eu quero viver o melhor do Senhor para a minha vida, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa essa manhã levar homens e mulheres de Deus a terem o pleno conhecimento de quem o Senhor é e de quem eles são em Deus. Amém. Nós vamos agora para o nosso memorial, que é a nossa ceia. E o que é a ceia para nós? A ceia é um memorial da morte e do sacrifício de Jesus por nós. Nós vamos estar ceando, e quem pode cear? Aqueles que reconheceram Jesus como seu único e suficiente Salvador e foram batizados por imersão. Nós temos aqui nessa igreja esse estilo de ceia. Então, se você não é daqui da PBJC, mas está em comunhão com a sua igreja local, você também pode fazer parte desse momento. Fique de pé no seu lugar.